start soon. Ok, tá, estamos gravando. Tá bom. Deixa eu ver, para parar, já achei onde é. Que mudou, como eu disse, mudou o layout com relação à última aula que eu dei semestre passado, mas por enquanto eu estou achando os recursos. Então vamos lá, gente. As aulas serão gravadas e eu mencionei isso no último item do programa. Se tudo correr como planejado, o vídeo da aula vai para o YouTube. O que isso quer dizer? Que não sou eu que gravo, né? O Google que grava, me manda um arquivo, pode ter acontecido algum problema, um dia eu não conseguir, mas a ideia é que a gente vai gravar a aula e colocar, disponibilizar no YouTube. Eu queria, uma coisa que é importante, acho que para todo mundo, tem uma questão de privacidade, você não quer que apareça alguma coisa da sua residência, que você não gostaria de tornar pública quando você estiver sendo gravado. Então, por exemplo, você pode deixar o seu vídeo fechado, não tem problema nenhum. Se alguns alunos quiserem deixar o vídeo aberto, ótimo, que é bom que eu veja alguém para não ficar sempre trancado aqui neste confinamento que nós vivemos, mas também ninguém é obrigado. Você deixa o vídeo aberto, se quiser ou não. Mas só uma coisa importante. Vamos evite, tome as providências necessárias para que você não caia numa situação de ter o vídeo gravado e aparecer algo que não é, você não gostaria lá no YouTube. E para ter certeza, veja bem, eu gravo, o YouTube disponibiliza, eu não olho todo o vídeo de novo, edito, corto um pedacinho, para se eu te aparecer lá, cavucando, botando o dedo assim, não queria me ver assim, corto, não. Vai para o YouTube daquele jeito. A única coisa que eu já cortei foram 2 vezes, uma vez que eu saí, mas não parei a gravação, então o vídeo, ao invés de ter 1h40, tinha 2h10. Aí lá num canto no YouTube eu consegui cortar o final do vídeo. Então, isso é importante, porque você não quer aparecer com uma roupa que você não gostaria que você só usa em casa, não quer que ninguém te veja, ou com pouca roupa, ou seja lá o que for. Evitar esse problema. Então, a minha sugestão para todo mundo é que eu trato essas aulas online como se fossem aulas na universidade. Inclusive, uso essencialmente o mesmo tipo de vestimenta, calça jeans, camisa polo, se é um pouco mais frio, um casaco. Eu não fico de bermuda aqui, não. Eu não vou para a universidade de bermuda, então não vou dar aula online de bermuda. Todos que dizendo que professor, vários alunos vão de bermuda, alguns colegas, professores vão também, mas eu nunca fui, prefiro não ir. Então, eu trato esse encontro virtual como se, no que tocante a vestimenta e apresentação e atitudes, da mesma maneira que eu trato a aula, eu tratava a aula presencial, né, que elas estão suspensas. Tá? Bom, alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, eu falar da gravação, eu ter esse cuidado para evitar qualquer problema, ou aparecer em algum canto, alguma coisa no YouTube, alguma coisa que você preferia que não aparecesse. E obrigado, Lucas. Então, eu vou falar rapidamente sobre a minha pessoa. Meu nome, como vocês já devem ter visto em algum local, meu nome é Alexandre, até no e-mail que eu mandei, né? O nome completo é Alexandre Barros da Cunha, pode me chamar só de Alexandre, evidentemente. Eu vou lecionar a disciplina de Economia Internacional, eu sou economista, fiz graduação em Economia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz mestrado em Economia na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, fica aqui na praia de Botafogo, e depois eu fiz doutorado em Economia na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Depois que eu voltei aos Estados Unidos, eu fiquei de 2001 a 2011 como professor do IBMEC Rio, e estou professor da FRJ desde 2012. Já tem ainda não tem 10 anos, está fazendo 9 anos. Bom, mas já estou aqui há algum tempo. Aí, se alguém quiser, quero conhecer melhor o professor, a experiência profissional dele, o que ele já estudou, tem no meu website, que mencionou no programa, tem link para currículo, trabalhos publicados e coisas desse tipo. Bom, feita essa brevíssima apresentação, a gente precisa falar do nosso programa. Infelizmente, acho que a gente vai alocar a aula de hoje inteira para falar do programa, que eu mandei por e-mail para os senhores. E eu vou assumir que todo mundo tem um material
na mão. Aí deve sobrar alguns minutos, a gente vai dar uma olhada no website e voltar e falar também do livro no fim da aula, do livro-texto. Então, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Eu vou ativar o recurso de apresentação do Google Meet. Então, eu vou passar o software com o Google Meet aqui para a esquerda. E aí, vamos lá. Ativar a apresentação. Não, acho que é aqui. Isso, toda a minha tela. Eu quero isso aqui. Deve estar aparecendo aí para os senhores um pôr do sol, né? Isso. Ok. Bom, eu lembrei, mas vamos deixar isso aí, por acaso, essa foto fui eu que tirei. Mas normalmente eu não tiro fotos tão boas assim. Isso foi na ilha de Paquetá. Foi antes da pandemia. A entardecer na ilha de Paquetá. Gostei tão da foto que botei aqui como plano de fundo aqui na área de trabalho do meu computador. Já vou. Acho que vou abrir agora. Peraí. Então, já abri aqui o programa. Não. Cadê? Estou no local certo. Aqui. Programa. Vou deixar o programa aberto aqui. Então, aproveitem. Vamos aumentar. Mas antes da gente falar do programa, eu lembrei uma pequena coisa que eu cheguei a falar para alguns alunos nos primeiros minutos iniciais. Aproveitar e falar, e é bom que agora fica gravado, vai para o YouTube. Vamos lá, gente. Nós estamos usando aqui o Google Meet. Provavelmente a gente vai usar, se tudo correr como planejado, não vejo razão para não ter sucesso nisso, usar o Google Meet o semestre inteiro. Este é o 5º curso online que eu vou dar. Eu dei um no PLE, aquele período letivo especial, dei um no semestre passado para a RI, e nesse meio tempo também já dei 2 cursos online na pós-graduação. Então, este, total de 4, este que nós estamos iniciando hoje é o 5º curso online. Para minha surpresa, não tive nenhum problema sério. O negócio funcionou relativamente bem. E funciona um pouco melhor na economia do que aqui em RI. Por quê? Vamos todo mundo entender. Para quem não sabe, o Google, acho que todo mundo sabe, você pode ter seu e-mail pessoal no Gmail. Abre lá o seu Alexandre da Cunha, não sei, economista, @gmail.com, se eu quiser. Desde que não esteja em uso aquele nome que você quer, né? E é gratuito. Mas o Google, e lá dentro dessa conta gratuita do Google, que você pode ter no Gmail, na prática é uma conta do Google, você tem também o Google Meet, mas tem algumas limitações. Não grava, a duração máxima do encontro é de 1 hora, não sei exatamente quais são as limitações. Mas, além de dar esses serviços gratuitos, o Google vende um pacote de serviços com e-mail, Meeting, o tal do Google Classroom, um bando de coisa, para várias instituições. E o Instituto de Economia, antes da pandemia, já tinha contratado os serviços do Google. Então, já tem tempo que o meu e-mail do Instituto de Economia, que é alexandre.cunha@ie.frj.br, tem esse endereço, que você olhando só para o endereço, não dá para ver que tem alguma coisa a ver com o Google, mas quando você loga lá, é um Gmail. Então, nesse pacote de serviços que o Instituto de Economia contratou, um deles tem lá o Google Meet, que é o que eu uso para dar aula. Que então pode ter a duração, não sei se é ilimitada ou acima de 3, 4 horas, aí não sei exatamente, e não sei exatamente qual é a restrição, se é que tem alguma, e tem a possibilidade de gravação também. Bom, qual é o pequeno inconveniente que eu tinha usado, então, o recurso, o Google Meet do Instituto de Economia, para dar um curso para a graduação de Economia e 2 cursos na pós-graduação de Economia, que aí, depois, quando eu vim dar aqui no semestre passado, uma disciplina, essa mesma disciplina para a RI,
surgiu um pequeno problema, que eu cheguei a achar que seria sério, mas não foi. Qual foi o pequeno problema? Que o Google Meet ele é configurado de maneira, esse recurso do Google, que quando a pessoa tem um e-mail ou uma conta tem a mesma conta institucional, por exemplo, no caso, aqui eu tive que admitir todos os alunos manualmente. Todo mundo que chegou aqui para a aula pediu para entrar, clicou que eu quero entrar, e eu tive que aceitar ou admitir. Se um colega meu, professor, quiser entrar na minha aula, ele não precisa bater na porta, entre aspas. Ele, basicamente, se ele usar o e-mail dele, do Instituto de Economia, ele entra. Assim como então o que o Instituto de Economia fez, ele também deu e-mails institucionais para os alunos. Então, os alunos da economia, eles têm um e-mail institucional que permite que eles entrem na aula sem terem que pedir para o professor autorizar. Mas como com RI a gente não tem essa possibilidade. Eu tentei achar, usando o Google Classroom que vem aqui dentro, seria como fazer. Até onde eu sei, não é possível. Tá? Não é possível. Eu não achei a solução. Então, aí eu cheguei, antes de dar o curso a primeira vez, ver se faria sentido, ao invés de usar o Google Meet, usar o Jitsi Meet, que é gratuito também, que eu poderia usar o Zoom, mas aí teria que ser o Zoom pago. Eu não me animei a pagar pelo Zoom, que não teria esse problema de autorizar a entrada. Aí, quando eu fiz um teste com o Jitsi Meet, eu não gostei muito do resultado da gravação. Por quê? Porque a gravação que eles fazem no YouTube, quando apresento a tela, o que aparece depois no YouTube, aparece a tela com a minha cara do lado, enquanto que no Jitsi Meet aparece a tela com a minha cara no canto, tapando um pedacinho daquilo ali, que vocês vão ver, eu tenho uma espécie de quadro negro aqui, que substitui um recurso que substitui o quadro negro. Bom, aí eu não gostei do Jitsi Meet, tem essa limitação aqui na gravação, vou ver o que eu faço, vou ver se é muito complicado ficar admitindo os alunos manualmente. Então, dei a primeira aula no semestre passado, desta disciplina, admitindo os alunos manualmente, funcionou, dei o semestre inteiro admitindo os alunos manualmente, funcionou, dá para fazer. Tá? Dito isso, qual é o pequeno ponto que é importante para vocês? Quando alguém pede para entrar, e, inclusive, eu tentei ver se tinha como outra pessoa autorizar. Não tem como. O pedido de entrada ele chega para mim, Alexandre, que sou o dono, o organizador do encontro. Né? Não tem como, por exemplo, eu delegar para alguns alunos, não tem como. Eu que tenho que clicar aqui e autorizar. Quando alguém pede para entrar, aparece uma janelinha, não muito grande, e essa janelinha aparece, fica ali uns 5, 10 segundos. Se eu não clicar naquela hora, a janelinha desaparece e não tem um lugar no Google Meet onde você acha pessoas aguardando autorização para entrar no encontro. Não tem isso. Então, se você chegar para a aula, pedir para entrar, ou seja, bater na porta, entre aspas, e eu não autorizar, das duas, uma. Ou eu não cheguei ainda, ou a sua janelinha passou na minha frente, eu não cliquei a tempo e eu não tenho como recuperar o seu pedido de entrada, de localizá-lo para autorizar. Então, se você chegar na aula, pediu para entrar, demorou, eu não autorizei em 30 segundos, você sai, tenta entrar, pede autorização novamente, né? Ok? Está claro isso para todo mundo? Ok, agora uma pequena coisa aqui, deixa eu ver, dar uma olhada no chat. Tem alguns comentários. Um comentário que se vier pela agenda do Google. O problema é que eu tenho que... Caroline, eu tenho que inserir as pessoas na agenda, pelo que eu vi, dá um certo trabalho. E o pior é que eu não recebo uma lista de e-mail das pessoas. Diga, alguém ia falar alguma coisa. Sou eu mesma, Caroline. O senhor pode colocar um documento para compartilhar, em que cada aluno vai adicionar o próprio e-mail e depois você copia tudo e cola. Tem como você colar de uma vez só, não precisa adicionar individualmente. Como é que é? Falou devagar.
Bom, uma sugestão, abrir um documento, um Docs compartilhado, em que cada aluno vai colocar o seu próprio e-mail, né? Ah, sim, no Google Drive, né? Alguma Com coisa um assim. ponto e vírgula, e depois você só copia aquilo e joga nos convidados. Ele vai Tá bom. reconhecer como se Peraí, fosse. vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, colocar um documento, por exemplo, no Google Drive, algum outro local, né? Compartilhado, onde todo mundo pode editar o documento e adicionar o seu e-mail, depois eu copio e colo lá, né? Isso. Você vai colar uma vez só, ele vai. Se tiver o ponto e vírgula, ele vai entender cada e-mail. E aí, Tem que separar os e-mails por ponto e vírgula. isso. Aí só todo mundo aceitar o convite, que aí você não precisa ficar autorizando, já vai entrar automaticamente. Mas aí a pessoa tem que ter uma conta, tem que estar com logada com uma conta do Google. Mas acho que para entrar também tem que ter uma conta do Google, né? Para usar o Google Meet, seja lá como for. Isso. Uau! Você agora. Você já fez isso, Caroline? Funciona. Das experiências que eu usei com o trabalho, funcionou. Você já fez. Tá, então, vou pensar aqui um pouco. Não, eu não vou decidir agora. Talvez seja uma boa opção, melhor do que ficar. Basicamente, você compartilhou o arquivo no Google Drive, né? É só criar um documento do Google Docs e colocar o link de compartilhamento. Você pode mandar pelo Siga mesmo, e cada um adiciona o seu e-mail com ponto e vírgula depois. Sim, eu mandaria e-mail, olha, tem esse arquivo disponível em tal lugar, vai lá e adiciona o seu e-mail. Aí depois o que. Mas aí, peraí, aí eu tenho que deixar. Mas aí o encontro tem que estar na minha agenda também, né? Isso, você vai criar o evento da aula, né? Uhum. Durante o tempo que ele vai ocorrer, então você coloca que ele vai se repetir segunda e quarta até o final do semestre e vai adicionar os convidados. Todo mundo que tiver aceito o convite não precisa de pedir permissão para entrar. Ok, uma boa, vou pensar nisso, vamos ver. Particularmente, se começar a dar problema aqui na entrada, aí certamente eu vou fazer, mas talvez já faça até antes. Vamos pensar nisso ao longo do. Talvez não para a aula de corte, mas talvez para outra, a gente já tenha avançado nessa direção. Vamos ver. Obrigado pela informação. Agora, aproveito para mencionar o seguinte: nem sempre eu pego comentário no chat. Já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Continuando aqui a exposição. Como vocês sabem, nós fomos atingidos pela tal da pandemia em março do ano passado. Passamos para o ensino online, demorou até bastante aqui na FRJ. E quando essa situação se desenhou, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Nunca tinha dado aula online. Aí eu pensei, não tem nenhuma pretensão de grandeza, de ter uma ideia sensacional, e definir como um objetivo modesto. Reproduzir no encontro online o mais próximo, chegar o mais próximo possível do que seria ter nas aulas online, chegar o mais próximo da experiência que o aluno e o professor têm na aula presencial. Cheguei relativamente perto, na verdade, cheguei bem perto, acho que o problema mais frente a gente vai falar são as avaliações. Isso realmente eu não tenho uma solução. Porque quando eu comecei a pensar no que era a aula online, eu vi dois problemas. O quadro negro e a avaliação. Quadro negro eu achei uma solução. Não é perfeita, mas funciona relativamente bem. É esse software que está abrindo para vocês, combinado, até mais importante software, este hardware aqui, que chama em português mesa digitalizador, em inglês drawing board, onde eu consigo escrever algumas coisas, tá marcado em vermelho, ele botar aqui azul. Por exemplo, boa noite. Economia. Opa, deixa eu clicar ali, tem gente esperando para entrar. Espero ter autorizado. Não sei se eu perdi essas duas pessoas. Você acha que talvez ele batido o dedo no lugar um pouquinho fora da economia internacional? A minha caligrafia aqui fica um pouco pior do que o usual, do que ficava no quadro negro. Não que no quadro negro fosse muito boa, mas de fato dá para substituir mais ou menos. Então, esse problema da ausência de quadro foi resolvida com esse recurso aqui. E da avaliação, esse não tem uma boa solução, a gente vai falar mais à frente como é que é o sistema de avaliação. Bom,
Agora, então vou deixar claro, esse é um curso online, mas eu penso assim, isso aqui é igual ao curso presencial. A gente tem aula naquele... Vamos ter as aulas no horário que é previsto, 18h30, 20h10, segundas e quartas. O local para tirar dúvida é na aula, né? A presença é obrigatória. Ah, mas você vai botar o vídeo no YouTube. Para o aluno, é um recurso a mais para o aluno, mas a presença, você tem que vir à aula, fazer um esforço para entender, tudo isso. Ah, mas eu não pude vir à aula, mas eu vou assistir o vídeo. Por sua conta, é por sua conta, tá? Mas o local, por exemplo, o momento para tirar a dúvida é aqui em aula. Aí, se o tempo da aula não for suficiente para tirar a dúvida, a gente marca um outro encontro ou acha um outro recurso, mas então a ideia assim, não é porque o curso é online que não há um compromisso de presença tanto do professor como dos alunos. Não. Tanto eu como os senhores precisam estar aqui segunda e quarta, 18h30 às 20h10. Tá? Com uma pergunta até aqui, gente. Então, dito isso, até aqui, vamos lá. O nosso encontro online, essencialmente, o mais próximo possível que a gente conseguir chegar do encontro presencial. Bom, então vamos falar agora do programa propriamente dito, que deve estar ali aparecendo aqui para os senhores. Esse aumenta aqui. Não, aí ficou muito grande. Agora ficou muito pequeno. Acho que até 230 fica de bom tamanho aqui. Sim. Então, estamos aqui para a disciplina Economia Internacional. Vocês têm aqui o meu nome, Alexandre, o meu website pessoal, o meu e-mail, onde se for me escrever, eu utilizo preferencialmente esse e-mail, ensino@alexbecunha.com, o website da disciplina, também está uma página dentro do meu website. Depois, no final, depois de falar o programa, a gente vê o que tem nesse website. Perdão, acho que eu falei, mas talvez se eu não falei, deixa eu repetir. Dúvida, preferencialmente, você levanta a mão e se eu demorar a me manifestar, faça a pergunta oralmente, tá? Às vezes eu não vejo a mão levantada. Particularmente no chat, eu lamento, mas com frequência eu perco comentários, postagens no chat da aula. Peço desculpas por isso, mas é que tem muito recurso nesse sistema online e eu fico um pouco perdido, meus caros. Então, assim, como na aula presencial, você levanta a mão, faz, professor, estou com uma dúvida, tá? Bibliografia. Nós utilizaremos o seguinte livro-texto da maior parte do curso. Esse livro-texto que vocês estão vendo ali, o Manual do Menkel, que é esse que está aqui. Não é difícil conseguir. Vamos discutir 6 capítulos dele. Adicionalmente, alternativamente, você poderá utilizar esta outra versão. Então, a versão em inglês, a 8ª edição em inglês. Tá? Na verdade, só por quê? Que uma das coisas que o pessoal faz quando tem uma nova edição do livro-texto, para forçar nos Estados Unidos, o que acontece? Sai a última edição do livro-texto, a editora manda a versão gratuita do livro para vários professores em várias universidades. E aí o professor utiliza a última edição e o aluno acaba tendo que comprar a última edição, porque uma das coisas que o professor fala, dever de casa, exercício 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15 do capítulo tal. E eles trocam, às vezes o exercício é o mesmo, mas eles só trocam a ordem dos exercícios, ou às vezes mudam os números. Mas é o mesmo exercício. Então, no caso, eu tive o trabalho de comparar os exercícios que eu aloquei deste livro aqui, que é o livro que nós estamos usando, com os exercícios da 8ª edição. E das outras edições? Não vou olhar. Olhei das duas, então quem conseguir a 8ª edição, legal. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? Que, na verdade, acho que qualquer edição que você pegar vai funcionar. Mas aí, mais à frente, a gente fala sobre isso. Mas, então, assim, oficial é esse aqui. Funciona tão bem quanto o oficial, este ou outro aqui. Possivelmente, os outros vão funcionar. Tem uma bibliografia complementar disponível no website do curso. Depois a gente fala dela quando chegar no website do curso. Aí tem alguma... Ouvi um barulho aqui. Alguém levantou a mão? Sim, professor. Sim. Boa noite. Fui eu, Daiane. Ótimo. Hoje de manhã eu encontrei a versão em inglês, a 6ª edição mesmo, mas em inglês. Ela pode ser usada ou precisa ser a 8ª em inglês? Provavelmente não tem diferença nenhuma.
Ah, tá bom. Sabe? Quando a gente for discutir isso, falar mais do livro, você refaz a pergunta, tá? Sim, não, pelo que eu vi é o mesmo livro mesmo, só tá em inglês a edição. Provavelmente não tem diferença, só que eu não olhei. E eu vou dizer, eu não vou olhar todos porque são muitas edições. Claro, claro. Tá legal? Mas a gente fala um pouco mais no final mais da frente sobre isso, mas provavelmente você pode usar. Tá bom, obrigada. Tá. Complementar disponível no website do curso, depois eu falo mais sobre isso. Lista de tópicos. Ok. Então, gente, basicamente, temos 8 tópicos. Os 6 primeiros correspondem a algum capítulo do MENC. A gente vai falar de contas nacionais, quer dizer assim, vamos falar de o que é PIB, o que é renda nacional, depois vamos falar de inflação, preços e inflação, falar de moeda e criação, destruição de moeda, não é no sentido físico, não. Falar da relação entre moeda e inflação, isso é item 4. Depois falar de balanço de pagamentos, que é uma coisa importante para aluno de RI. Falar depois um modelo macroeconômico, apresentar um modelo macroeconômico simples para uma economia aberta. O que é uma economia aberta? Uma economia aberta é como uma economia como existe no mundo real, uma economia que tem transações com o resto do mundo. Por exemplo, o Brasil é uma economia aberta, o Brasil tem transações com a Argentina, com a Índia, com o Chile, com os Estados Unidos, com a China. E uma economia fechada. Uma economia fechada é uma economia, não é hipotética, mas é uma economia que não tem transações com outra. Mas existe pelo menos uma economia fechada. O planeta Terra é uma economia fechada. A Terra não tem transação, não há transação da Terra com outro planeta. Tá? A Terra é uma economia fechada. Mas, assim, a nível nacional, nem mesmo a Coreia do Norte é uma economia fechada. Né? Ela tem alguma transação com o resto do mundo. Depois vamos falar de determinação da taxa de câmbio, uma abordagem introdutória, item 7. No 8, determinação conjunta de taxa de câmbio e de juros. Conteúdo listado é ambicioso. Eu acho que vai dar para cobrir tudo. No semestre passado foi mais curto, a gente foi até o 7. Agora, como o semestre está um pouquinho mais longo, o período está um pouco, tem mais semanas, mais aulas, a gente deve conseguir cobrir o 8 também. Tá? Apesar do que o semestre ainda é mais curto que o semestre regular, é a minha impressão. Tem umas 2 semanas a menos, eu acho. Bom, avaliações. Isso é uma coisa importante. Então, vamos ter provas, tá? Como bem parecido com o que teve em sala, mas já eu digo como vai ser a prova. Primeiro eu vou falar do critério para a nota. No final do curso, você vai receber a sua nota na disciplina, que aqui eu vou dizer que é X, a nota é um número intervalo 0. Não, minha nota não pode ser 0,954 ao invés de 9,5. Não pode, que só tem espaço lá no SIGA para eu digitar uma decimal. E 9,54 vira 9,5. É assim que se arredonda. Ao longo do semestre, vamos ter 2 provas regulares, que eu chamo de P1 e P2, e uma terceira prova, que eu chamo de substitutiva, a PS. Após os exames, o aluno receberá uma nota, que eu vou usar aqui a letra X, vou denotar por X1, isso aqui, que é igual à média aritmética simples das 2 maiores notas. Então, tem 3 provas, você fica com as 2 maiores notas. Tá? Então, por exemplo, fez a P1, tirou 10, fez a P2, tirou 10, não tem nem por que você fazer a terceira prova. Tá? Essa terceira prova ela funciona como segunda chamada, serve para aumentar a nota, para tentar evitar, se a pessoa não tiver média, para ela não ir para a prova final, e assim vai. Bom, aí, encerrado essas 3 provas, o que acontece? Se você tem média maior ou igual que 6, então o X maiúsculo, que é a sua nota no curso, é aquela nota que você teve, o X1, que é a média das 2 maiores notas das 3 provas iniciais. E você está aprovado. X1 menor que 3, então é aquilo que, infelizmente, o aluno está reprovando, não pode nem fazer final. E a nota dele for maior ou igual que 3, porém menor do que 6, então o aluno precisa fazer a prova final. Para quem faz a prova final, a nota no curso vai ser a média que ele tinha antes, que lembra era o X1, mais o X e o X2, que é a nota na prova final. Tá? E para passar na prova final, o aluno tem que ter média maior ou igual que 5. Caso contrário, o aluno está reprovado. Acho que é o procedimento usual. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, já tem as datas de todas as provas. Tá? Peço atenção para os horários, que há pequenas diferenças de horário. Por quê? Porque aqui no dia, como eu menciono aqui,
No dia 30 de agosto vai ter aula. Que eu vejo bem, a aula é 1h40. A gente pega 40 minutos para fazer prova, não faz sentido descartar, jogar fora 1 hora, né? Então, a aula prova 18h30, 19h10, em seguida a prova. Em seguida a aula. Tem, digamos, 19h15, 5 minutos de intervalo e aula. Aí a segunda prova, P2, também 40 minutos. E essas provas são parciais. Por que cai na P1? Aquilo que a gente deu até P1, ou uma aula, uma semana antes da P1. P2, tudo que não caiu, que a gente cobriu no curso, que não caiu na P1. Ou seja, a matéria que a gente não cobriu na P1 e que a gente deu no curso, cai na P2. Prova, terceira prova, que aí é mais longa, 1 hora. Cai a matéria toda. Prova final, matéria toda, 1 hora também, tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Bom, agora falar de segunda chamada. Mas antes de falar de segunda chamada, vamos tentar deixar um ponto claro aqui. Agora usar o nosso quadro. Vamos lá. A gente tem P1, P2, PS, prova final. Veja, podem perguntar para talvez vocês conheçam algum colega que fez a cadeira comigo o semestre passado. Não é não, Juliana. Funciona. A Juliana falou há pouco tempo. Não é não, Juliana. Vai funcionar direitinho. Funcionou perfeito. É mais do que necessário, na verdade. Não se preocupe, não. Isso não foi problema. A gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso, né? PS não. PF. Presta atenção, Alexandre. Vamos lá, gente. O que tem aqui? Antes da prova final, você tem essas 3 provas aqui, onde a gente descarta a pior nota. Prestem atenção no que eu vou dizer para não haver dúvida. Não quero apagar. Eu só queria apagar o circo, não queria apagar tudo. Eu recomendo fortemente que todo aluno dessa disciplina faça o possível e o impossível para fazer essas 2 provas. Após fazer essas 2 provas, se o aluno estiver satisfeito com a sua nota, ele não faz a PS. Essa é a minha sugestão. Para todo mundo. Faça o possível e impossível para fazer a P1 e a P2. E se você não estiver satisfeito com a sua nota, você pode fazer a PS para tentar aumentar. Por exemplo, você tem aqui, tirou 7, tirou 8, aí vem fazer a PS. Então você tinha que ter aqui média 7,5. Né? Aí você vem fazer a PS, tira 5. Ih, me ferrei. Não, porque eu descarto a pior nota. Você continua com um 7,5. Mas se você na hora de vem fazer a PS, veio aqui. Não, perdão, botar de novo. Tem 7,5. Tira 10. Aí, ao invés de ficar com média 7,5, você fica com média 9, né? Que é o descarto 7. Fica 18, 10 mais 8. 18 dividido por 2, 9. Isso aí tá claro? Alguém quer fazer uma pergunta? Não fica acanhado. Espero que deixa claro. Inclusive, matematicamente não tem como. Você não vai melhorar a sua nota faltando a P1. Não me preparei para a P1, sei lá, acho melhor não fazer a P1. É melhor você vir fazer a P1, ver qual é a nota que você tem, porque se você não fizer, você fica com 0. E vai ser a nota que vai ser descartada. Enquanto se você vier fazer, der sorte, tirar 6, 7, por exemplo, se você achar que não estava bem preparado, é melhor do que ficar com 0. Já está a caminho da aprovação. Isso aí está claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos em frente. Deixa eu voltar aqui para o programa. Ok. Então, falar de segunda chamada. Quem faltar somente a P1 ou a P2, somente... Não, quem faltar somente... Preste atenção. Somente a P1 ou somente a P2 deverá fazer a prova substitutiva. Tá? Como eu disse, substitutivo funciona como segunda chamada para a pessoa tentar melhorar a nota. Mas eu vou faltar a P1 e a P2 e fazer só a PS. Não vai não. Aí não, gente. Eu estou dizendo o seguinte. Eu quero que o aluno da minha... Eu sou professor, eu tenho autoridade para tanto. Eu quero que o aluno da minha disciplina faça 2 dessas 3 provas. Por quê? Porque eu acho que tem que ser... Não vou ficar discutindo, mas tem que ser. Tem que fazer 2 dessas 3 provas. Eu quero fazer uma só. Não. Você não vai fazer. Mas eu fiquei doente na P1, na P2. Legal. Está previsto aqui. Para quem faltar a P1 e a P2, tem que ter aquele requerimento aprovado, encaminhado para a secretaria, e vai ter uma prova diferente no dia da PS. Você não faz a PS. Se você cair nessa situação, que eu acho que não é uma boa para o aluno, vai ter que ter pedido, segunda chamada da P1,
pedido a segunda chamada da P2, e aí vai fazer uma prova diferente, uma segunda chamada para P1, uma segunda chamada para P2 no dia da PS. Tá? Pergunta até aqui, gente? Outro, não há segunda chamada para a prova final, desde outros motivos que ela fica lá no final do semestre, dia 20, nem tem dia para 20 de julho. Não, desculpa, de outubro, né? Estava com julho, estamos em... É no último dia, última quarta-feira do semestre letivo. Então, não tem como. Perguntas até aqui. Outras informações. Ambas, PS e PF, cobrirão toda a matéria do curso, eu já falei. P1 e P2, a matéria parcial. P1, a primeira parte, o que a gente deu até uma aula antes da P1, por exemplo. P2, o que nunca caiu na P1, cai na P2. Tá? PS, prova final, cobre a matéria toda. 2, é permitido ao aluno que tiver feito a P1 e P2 fazer a pré-S para tentar aumentar sua nota. Como eu falei, tá aqui no exemplo, você tirou 7, 8, você pode vir aqui fazer para tentar aumentar sua nota. Piorar não vai. O pior, se você tinha média 7,5, que vai acontecer é você ficar com a média 7,5. Sendo que agora aqui no programa eu escrevi o seguinte: tal procedimento é fortemente recomendado para aquele aluno que não tiver atingido a média 6. Fortemente recomendado. Como eu não minto para os alunos. Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos ver se eu consigo marcar aqui. Veio a P1, você tirou 4. Veio a P2, você tirou 5. Então, no momento, você tem média 4,5. Aí você não vai... Se você não fizer PS, você vai para a prova final precisando de 5,5. Tá claro isso para todo mundo? Aí, só que veja bem o que pode acontecer. Suponha que você venha fazer a prova substitutiva e tire, por exemplo, 6. O que acontece? A gente descarta o 4. Aqui você precisaria de 5,5, né? Você passa a ter média 5,5 e você precisa, ao invés de 5,5, 4,5, né? Tá claro isso para todo mundo? Então, se você, depois da P1 e P2, estava na situação de ter que fazer a prova final, é melhor você me fazer peça. Vai piorar, não vai piorar. Se você faltar e ficar com 0, fica aquele 4,5 e você precisaria do 5,5, tá? E, então, é importante. Chegou P1 e P2, você não passou, faz a PS, que é melhor. Porque, inclusive, só para não... Tem uma coisa importante, gente. Estou dizendo, o fato do professor falar deveria ser suficiente para o aluno. Não esse cara falou, é melhor fazer. Mas tem que as pessoas já querem entender por quê. Olha só isso aqui, gente. Um problema que tem na prova final. Independentemente de ensino online, de P1, P2, PS. Imagine a seguinte situação. Tem um aluno que estudou a beça, o curso foi puxado, aí o aluno passou com média 6,5 sem fazer a prova final. Tá legal? Aí um outro aluno não foi tão bem, ficou com 5. Aí tem que fazer a prova final. Aí no dia Aí a prova final, abre aspas, é um arrego, muito fácil. Aí esse aluno que tinha 5 fica com 10 e vai ter média 7,5. Pergunta: quem teve um desempenho melhor no curso? Este aqui ou este aqui? O primeiro. O primeiro, claro, né? Obrigado, Caroline. É óbvio que o primeiro aluno. Mas esse sistema de prova final é tão ruim que ele cria possibilidade para isso. Então, eu vou deixar claro. A minha prova final ela é preparada para não dar margem para esse tipo de coisa, gente. Não é correto. Assim, eu tenho as regras da universidade, tem que ter prova final, a gente vai ter prova final. Só que eu também não vou fazer uma prova final muito fácil para acontecer esse tipo de coisa que vocês estão vendo aqui. Tem coisa pode ser até pior. Pode ter alguém aqui que tinha 4, por exemplo, que é uma nota muito baixa, tendo visto no caso no jeito que está sendo feitas as avaliações. Mas na prova substitutiva tem o mesmo problema, Alexandre. Porque se a prova substitutiva, por exemplo, esse aluno aqui não veio fazer a substitutiva, não veio porque não quis. Ele podia vir aqui para aumentar a nota. Então, particularmente, quando eu preparo a prova substitutiva, eu não me preocupo com esse problema
que eu estava falando aqui, que este cara teria 6,5 e 7,5, tá? Que a prova substitutiva é aberta para todo mundo. A prova final, não. A prova final é só para quem precisa da nota ainda. Todo mundo entendeu o problema que eu coloquei aqui? Alguém quer fazer um comentário? E gente, eu levo isso a sério. Eu não acho correto que esse aluno aqui saia com 6,5 e no final esse tipo de coisa. Não. Então, a prova final ela é mais difícil do que a prova substitutiva. É mais, certamente. Eu deliberadamente preparo uma prova final mais difícil do que a prova substitutiva e do que as provas anteriores. Tá? Então, é importante, dito tudo isso, primeiro, faz a P1 e a P2. Aí, se estiver satisfeito com a sua nota, não faz a prova final, a prova substitutiva. Fez P1 e P2, precisa fazer a prova final? Faça a prova substitutiva. Tá? É essa a minha sugestão. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Bom, agora, deixa eu dar uma olhada no chat, que talvez tenha alguma coisa no chat. Não, ninguém tem dúvida nenhuma. Então, lá. Aí, esse item 3 aqui, é chato isso. Exceto pelos casos de ausência, um aluno que receber nota 0 na P1 na P2 não poderá fazer a PS. Isso é mais para o ensino presencial, né? Que depois você vai ver que, basicamente, o aluno pode até olhar a prova e não me entregar a prova, eu não vou saber que ele fez isso. Depois a gente vai ver como é a prova. O que eu quero dizer? Isso na verdade, está indo aqui, mas a ideia é o seguinte, gente. Uma das regras que tem, vocês vão fazer, a prova é com consulta, mas é proibido que o aluno se comunique, comunicação entre os alunos. Então, por exemplo, eu descobri, ao corrigir, que houve comunicação, aí o pessoal recebe 0, mas aí eu não descarto 0. Tá? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Vamos lá, de novo. O que já aconteceu comigo? Tentar deixar claro aqui. Eu tinha um esquema parecido com esse, P1, P2, PS. E também, às vezes, já aconteceu, não foi, aconteceu em outro momento, mas tem tempo. O que eu descobri, que mais de uma vez, tinha gente inteligente, entre aspas, que tinha a seguinte ideia: eu vou lá na P1, eu vou colar na P1. Se o cara não me pegar colando, eu emplaco lá, por exemplo, um 7. Aí faço a P2, um 5, aí passei. Mas se o Alexandre me pegar colando, ele tem um 0, 5, mas vem aqui e faça isso tudo para a prova, tento tirar um 7. Então, basicamente, do jeito que aconteceu mais de uma vez, de eu pegar pessoas colando na primeira prova, começou a conseguir uma frequência relativamente alta. Me incomodou, aboli essa possibilidade. Então é o seguinte: caso de cola, o 0 recebido na prova onde houve cola não é descartado, ele fica para o cálculo da média. Eu estou dizendo o seguinte: quem for pego colando na P1 ou na P2 não vai ter a possibilidade, está proibido de fazer a prova substitutiva. Tá? Ok? Mas aí alguém, mas Alexandre, isso não é fair, se eu ficar nervoso, não é justo, se eu ficar nervoso, formar uma prova e tirar 0. Você pode entregar a prova em branco, eu coloco 0,1 e isso aqui não te afeta em nada. Tá? Ok? Perguntas? Não? Então vamos em frente. Então, logo eu termino de corrigir cada avaliação, eu divulgarei as respectivas notas no website do curso. Gero um PDF a partir da minha planilha de Excel, tiro os nomes, tem que usar o DRE para achar sua nota, tá? Com exceção da PF, basicamente eu mando um e-mail, tá? Provavelmente não mando na PF, que é pouco, dizendo, olha, são 2 alunos, as notas estão disponíveis no website. Eu não sou muito rápido para corrigir a P1, mas P2, PS, normalmente essas provas eu que basicamente, de novo, voltando aqui para o quadro, é que P1, P2, PS, prova final. Digamos que eu leve 10 dias para divulgar as notas. Normalmente é mesmo, uma semana no máximo eu divulgo as notas. Não tem um problema tão sério que o aluno não tem uma prova imediata. Mas por exemplo, essa aqui eu tenho que divulgar a nota rápida, para o aluno saber se tem que fazer a PS ou não, né? E essa aqui eu também tenho que divulgar a nota rapidamente, para o aluno saber se tem que fazer a prova final ou não. Então, normalmente, eu divulgo a nota dessa aqui no dia seguinte, dessa aqui também, tá? E coloco no site uma planilha de um PDF tirado a partir da minha planilha de Excel, onde eu suprimo o nome dos alunos, só coloco o DRE. Tá? Então, tem aqui um prazo para o aluno definir um prazo, divulgado a prova, as notas, o aluno dizer que quer ver a prova, que quer com revisão, esse tipo de coisa. Tá? Isso aqui, quando eu dei aula para o primeiro semestre, vi que houve um certo transtorno, um certo nervosismo ali dos alunos. Primeiro semestre, né? Vamos acabar de sair do ensino médio, né? Só para não haver dúvida.
A última aula acontece antes da P2, gente. Depois disso aqui não tem aula, tá? Não tem recuperação, reforço, aula de dica, nada do tipo, tá? Então, as atividades de ensino se encerram na última aula que antecede a P2. Perguntas? Bom, ouvi um barulho de mão levantada? Sim, sou eu, professor. Fala. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu não sei se você falou isso e eu não escutei, mas durante as provas a câmera vai ter que ficar aberta? Não tem. Eu não falei e já te digo agora, não tem que ficar aberta. Já a gente fala mais sobre isso, mas a prova é síncrona, mas a câmera não tem que ficar aberta, não. Tá bem. Então, entendi, obrigada. Que a gente tem, uma das coisas, a gente tem, um dos motivos, não é só isso, tem 65 alunos na pauta. Eu acho que aqui no Google, não sei se tem a opção de ficar correndo no Google Meet, eu não sei fazer isso, não vou me meter a fazer isso, tá? Não precisa de câmera, não. Eu já falo mais como vai ser a prova, tá? É um pouco diferente, você vai fazer em casa, ou no local de trabalho, tá? Ou, sei lá, no local onde você assiste a aula, mas basicamente você escreve num papel, depois você tira a foto e me manda o e-mail. É essa a ideia, tá? Perguntas. Bom, aí, presença e pontualidade são obrigatórias nas aulas, demais atividades dessa disciplina. São só as aulas, né? O que tinha, você mais atividade ainda do ensino presencial é que eu marcava, né, o ensino presencial um dia para vista de prova, né? Para prova substitutiva, para P2, né? Então, basicamente, você não veio à aula, eu lamento, se tiver algum problema decorrente disso, eu lamento. Está disponível no website um conjunto de notas de aula, você vai precisar desse material. Eu espero que o aluno esteja com as notas de aula em mãos durante a aula, isso é importante, tá? As listas de exercício não valem pontos, ou seja, eu não vou pedir, me manda a sua lista que eu vou corrigir, mas são essenciais para o entendimento da matéria. Sugiro fortemente que elas sejam resolvidas de forma gradual. Para cada tópico tem uma lista de exercício. Então, encerrou um tópico desse daqui de programa, você já pode fazer a lista. Às vezes, antes de encerrar, né? Por exemplo, às vezes a lista tem 8 perguntas e ainda não acabei o tópico, mas você pode ir olhando para ver, já dá para fazer, já cobriu a matéria das questões 1, 2 e 3 da lista. Então, vocês vão acompanhando. Eu não vou chegar e dizer, agora vocês podem fazer a lista. Não. Você vocês olham o andamento da matéria e peguem as listas. E, como eu disse, se tudo correr como planejado, as aulas da disciplina vão ser gravadas e disponibilizadas no YouTube. Como eu disse, se correr como planejado. Se aconteceu, mas aconteceu alguma coisa, o Google não me disponibilizou o vídeo, ou eu perdi o vídeo, eu não consegui fazer o upload, não aconteceu alguma coisa, não vai ter outra aula porque o vídeo não ficou disponibilizado, tá? Então, assim, como eu disse, a presença nas aulas são obrigatórias. Se tudo correr como planejado, as aulas vão estar disponíveis no YouTube. Como eu disse, já dei 4 disciplinas no sistema online, sempre consegui gravar e disponibilizar todas as aulas. Mas estou avisando, se tiver algum problema, infelizmente não será disponibilizado. Perguntas? Não? Então, acho que o programa... Fala, Júlia. Você tolera quantos minutos de atraso? Não sei se você já falou isso. Para aula? Isso. Basicamente, você chegou, clicou aqui, eu deixo você entrar. Se você tenha chegado agora, só para... Júlia, eu não controlo isso. Basicamente, o que acontece é que eu tenho que autorizar a entrada. Dá uma olhada, depois dessa primeira aula vai estar no YouTube, dá uma olhada lá. Eu não controlo isso. Você chegou, só eu clico ali, autorizo a entrada sem problema nenhum, tá? Uhum. Ok? Mas como dizer, a explicação, não ficou, eu perdi a explicação, tem que se virar com o que tem lá no YouTube. Mais perguntas, gente? Só para uma qualquer hora que aparece um pedido de entrada aqui, eu autorizo. Como eu tinha falado antes, se eu perder se eu não autorizar, tenta dali a 1 minuto de novo, pede para bate na porta, entre aspas, novamente, tá? Mais perguntas, gente? Bom, dito isso, eu vou agora... O que eu vou fazer? Vamos falar das provas, que isso eu estou muito curioso. Como eu disse, quando eu fui preparar quando surgiu essa questão, essa situação que ia ter que dar aula por
pela internet, eu não tive nenhuma pretensão de bolar alguma coisa maravilhosa. Eu pensei, não, tem que uma coisa muito diferente, vou abrir um canal no YouTube, virar YouTube, né? Nada desse tipo. Quer dizer, tem que bolar uma maneira para substituir, para fazer aquilo que eu sei, que eu vinha fazendo na Landas, que é dar aula, sistema presencial, o mais próximo possível daquilo, para que o aluno não prejudicar o aprendizado do aluno. Eu acho que cheguei perto, tenho impressão. Que quando eu comecei a pensar no problema como é que vai ser a aula online, eu pensei, tem dois desafios que eu identifiquei. O quadro negro, que vocês já viram, eu criei tem um recurso, um software combinado com este equipamento aqui, que eu escrevo nisso aqui, que acho que substitui relativamente bem o quadro negro. Eu prefiro o quadro, mas paciência, isso é o que a gente tem. Dá para tocar o curso. E as provas? As provas eu não consegui uma boa solução, ou algo acho que fica a desejar, mas eu lamento, não tenho como resolver isso. A questão que básico para todo mundo entender, que era uma situação nova. Vou ter que ter um curso, vou dar um curso online, eu vou ter que avaliar os alunos. No fim do período, o aluno tem que receber uma nota, né? O que eu vou fazer? Trabalho eu não queria, eu queria prova. Porque uma das coisas importantes também do período que as pessoas passam pela escola, pela universidade, é que aquele processo desagradável de sentar para fazer a prova, se preparar para a prova, ficar tenso será que onde vai estar atrasando? Isso faz parte do nosso processo de crescimento, amadurecimento, e não me parece correto também subtrair isso dos alunos. Então, eu queria manter prova, esse é um dos motivos que eu queria continuar a prova, porém, se a gente for pensar, quando o sistema de prova que vocês estão fazendo até hoje, que vocês estão acostumados a, basicamente, acorda, agora o curso é novo, mas, por exemplo, sai da sua residência ou do seu local de trabalho, pega uma condução, vai até a universidade, tem que chegar lá no horário marcado para a prova, ou não sei, evitar, ou pelo menos evitar chegar atrasado, né, que senão perde tempo de prova. Aí senta ali naquele situação, você tem 1h30, 1h40 para fazer o melhor que você pode perante aquelas 4, 5 questões que apareceram ali, que o professor entregou, né? Isso é algo importante e eu queria manter isso. Mas surgem vários fatores para atrapalhar. Por exemplo, prova no sistema que nós tínhamos até a pandemia, basicamente eu imprimia na impressora, levava uma pilha lá de 30, 40, 50 provas, por exemplo, entregava para os alunos no dia da prova, recolhia, aí chegava em casa, no meu escritório na universidade, com uma pilha de provas, empilhava assim, as provas na minha frente numa mesa, inclusive eu corrijo por questão. Digamos, a prova tem 3 questões, eu corrijo a primeira questão de todo mundo, depois a segunda questão de todo mundo, a terceira questão de todo mundo. Então, assim, eu corrigia aí pegava outra prova, corrigia, outra prova, olhava lá, corrigia. E funcionava relativamente bem. Aí, quando chegou nisso aqui, eu vi, não tem como. O que eu vou fazer? Vou pedir para o aluno escrever e me mandar por correio? Ou então, o mais próximo, eu pedi para o aluno me mandar por digital, tirar uma foto, ou escanear e me mandar, né? Só que, mas veja bem, eu tenho um e-mail só para receber as provas, mas dá um trabalho separar, porque eu recebo, por exemplo, 60 e-mails, né? Aqui não, no dia da P1, temos 65 alunos inscritos. Alguns não vão fazer a prova, então vão ter, digamos, 55. Vamos dizer que 55 alunos façam a prova. Eu vou receber 55 e-mails com anexo. Cada e-mail que chega, eu tenho que abrir o e-mail, salvar o anexo, ou, que às vezes o aluno manda mais de um anexo, num folder, tá? E muitas vezes, o aluno, ele tira a foto e manda, então a foto, o nome do arquivo, basicamente são somente números, né? Com o dia e a hora que a foto foi tirada, né? Então, naquele momento que eu estou salvando, eu tenho que conferir o arquivo que foi salvo com o nome do aluno no e-mail e mudar o nome do arquivo que eu recebi para o nome do aluno. Dá um trabalho. Vocês falaram no Google Classroom, não tem como fazer isso. O problema do Google, o problema é que eu corrijo as provas, não leio somente, eu faço anotações nas provas. Deixa eu ver se, por exemplo... Não vou pegar, não. Mas, por exemplo, eu recebo uma prova,
abro com esse mesmo software que eu utilizo, isso aqui é um software, um leitor de fotografias também, eu posso abrir qualquer foto com isso aqui. Então, o aluno me manda uma foto, eu recebo com esse software, e às vezes tem que usar o outro. Marco aqui, faço assim, aí boto lá em cima 8, porque aqui perdeu 2 pontos. Tá? E às vezes tem que usar mais de um software, porque, por exemplo, nesse aqui não tem como eu digitar. Não vejo como. Então, quando eu quero digitar alguma coisa, escrever, poderia ter explicado melhor essa passagem. Aí eu abro num softwarezinho do Windows, num outro editor de fotos. Então, isso dá... A prova online dá consideravelmente mais trabalho para correção do que a prova presencial. Então, uma das coisas ela tem que ser curta também por esse motivo. Então, as provas no online são diferentes até o momento que continuam sendo diferentes da prova presencial. São mais curtas. Por quê? Primeiro, porque eu tenho um trabalho adicional de correção. Se eu botasse o mesmo tipo de prova, vai ficar, ao invés de um dia, talvez uma semana corrigindo. Que, veja bem, quando o aluno, cada aluno mandando um anexo, se os alunos começarem a mandar 2, 3 anexos, ainda tem que ficar ordenando, descobrindo qual é a ordem que o aluno queria que as páginas viessem, que às vezes o aluno manda desorganizado, aí fica muito complicado. Tá? Então, a gente tem um sistema de avaliação que acaba que as provas são mais fáceis do que eu gostaria, mas paciência. Foi o que eu consegui fazer, está dentro dos limites da minha capacidade de lidar com esse material e dos recursos que eu tenho. E tem mais uma coisa também, que o fato é que o aluno está acostumado a fazer aquela prova presencial. Vocês vão ver que na prova que eu tenho aqui, você tem que, num espaço de 40 minutos, preparar uma resposta, tirar foto e me mandar. Coloca uma pressão adicional. Então, assim, uma das coisas, então, eu não quero que acho que é mais fácil o aluno que escreveu somente uma página, tirar uma foto e me mandar, do que um aluno que escreveu 3 páginas, tirar foto das 3 páginas, me mandar. E, então, reduzir a chance de o aluno se confundir, mandar a página errada. Já acontece. E às vezes, só com esse sistema, às vezes tem um ou outro aluno que comete um equívoco e queria mandar isso, mandei aquilo, acontece. Bom, perguntas até aqui. Então, vamos olhar as provas. Basicamente, entrando no meu website, tem o endereço do meu website, também tem o endereço direto da página do curso de RI. Tem uma parte aqui então essa parte aqui a página do curso de RI, de Economia Internacional, para RI. Aqui embaixo está assim, avaliações, o título estão questões. Então, as questões estarão aqui. No momento, se você clicar, por exemplo, na P1, só vai aparecer esse PDF. As questões serão disponibilizadas neste local no dia 30 de agosto, às 18h30. Basicamente, que vai ser 18h30, eu deleto, troco o PDF. Vai ter, basicamente, essa página, que só tem uma página esse arquivo, tá? Vai ter uma segunda página com as questões. Aí desaparece esse comentário aqui, basicamente, ok? Perguntas até aqui? Todo mundo está entendendo? E aí, às vezes vocês querem, mas como é a prova, professor? Então, vamos só voltar, que como já teve uma disciplina de RI, eu tenho aqui os exames do semestre passado, P1 e P2 só. As outras duas eu não coloco. Está aqui, ó, P1. Está aqui, ó, foi isso aqui. 2 questões, você tinha que escolher uma dessas 2 questões para fazer. Tá legal? E as respostas tem aqui já com as respostas. Tá? Então, basicamente, o aluno que chegou... mas no dia tinha, claro que não tinha resposta no dia, né? Então, o aluno que chegou para fazer P1 semestre passado, ele se defrontou com essas 2 questões e ele tinha que escolher uma das 2 para resolver. Vai ser a mesma coisa aqui para P1 e P2. Aí a prova substitutiva e a final. Aí vão ser 2 questões, o aluno tem que fazer as 2, tá? Então, P1 e P2 tem 2 questões, o aluno escolhe uma das 2 para fazer. Prova substitutiva e prova final. Tem 2 questões, o aluno tem que fazer as 2. Tá? E aí, dito isso, alguma pergunta até aqui, gente? Dito isso, vamos voltar então para as questões. Olhar as instruções. O aluno pode consultar o material didático. Ele não pode consultar nenhuma pessoa, especialmente colega de turma. Então, só o que eu estou dizendo, você pode consultar lista de exercícios, material didático, tá? Livro,
notas de aula, mas, por favor, não consulte pai, mãe, irmão e, particularmente, os colegas que estiverem fazendo prova. É só isso que está sendo pedido de vocês. Tá? Não tem que ficar com... Não é vídeo aberto, não. Mas é a prova você que faz sozinho, consultando o material da disciplina à vontade. Tá? É absolutamente proibido compartilhar as respostas. Tá? Então, assim, você terminou sua prova, tem ainda 15 minutos, não, ou já me mandou a resposta, vou mandar para o meu colega, não faz isso não. Porque se foi identificado, é 0. Então, você manda a sua resposta somente para o professor. Não manda a resposta para mais ninguém. Tá? Perguntas? Não? Segundo ponto. A ideia é replicar, chegar o mais próximo possível do que seria a situação na sala de aula, antes da pandemia. Então, resposta escrita à mão. Você pega um papel que você queira, pode ser um papel pautado, outro papel que você queira, mas escrito à mão. Não pode ser digitada, mandar a resposta no corpo do e-mail, não. Você escreve à mão numa folha de papel. Coloque seu nome na folha ou das folhas que você usar. Terminado isso, você deve terminou de resolver, você deve digitalizar as suas respostas. Tirando foto com o celular ou escaneando. Tá? Uma pergunta até aqui, gente. Alguma dúvida? Professor, Fala, boa Vitória. noite. Eu tenho uma sugestão, na verdade, que talvez te ajude. Você pode pedir para os alunos renomearem o arquivo da imagem com o próprio nome, por exemplo, para te ajudar a se organizar. Eu prefiro deixar... Obrigado, Vitória. Eu prefiro deixar para mim. Alguns alunos fazem, mas eu prefiro deixar esse encargo para mim quando eu receber. Porque o que acontece é o seguinte, eu não sei, eu acho imagina que a pessoa fique nervosa na hora, ainda tem que criar a exigência dela, trocar o nome, porque você tira a foto com o celular, e aí então a foto está no celular, você bota assim, compartilhar, só tem que digitar o meu e-mail, né? Entendi. Eu prefiro não Tudo bem. colocar essa pressão adicional nos alunos. Obrigada, professor. Mas eu agradeço a sugestão, a sua preocupação, mas eu pensei, como é que eu vou colocar assim, como é que eu vou dividir esse ônus? Não, vou deixar, esse pedaço eu vou deixar comigo. Você tira a foto e me manda que vem o teu nome no e-mail, eu consigo fazer o resto sem a pressão do tempo. Tá? Realmente eu preferia que viesse, separadinho, só com o nome do aluno. Mas eu observo que você vai ter só 40 minutos para fazer tudo isso. Tá? Então eu prefiro... Beleza. Então, quem puder, quem conseguir. Quem conseguir Fica fazer... aí a sugestão. Eu agradeço. Se já vier com o nome da pessoa, fica um pouquinho mais fácil. Alguns alunos mandam com o nome no arquivo, então com o nome bota fulano de tal, P1, questão 1, outros não. Encerrada a digitalização, o aluno deve enviar o material digitalizado para este endereço aqui. Mas é para este endereço aqui, gente. Mas por que isso? O problema é o seguinte, no meu e-mail, basicamente eu tenho vários endereços de e-mail, tenho e-mail do IE, tenho endereço do meu website, tenho minha conta de e-mail pessoal, eu recebo por dia lá 30, 40 e-mails. Então eu queria que o e-mail com as provas tem o Ken Scanner, para que já alguns alunos usam, mas é importante que depois eu vou falar sobre isso, que não mandar PDF. Não sei se o Ken Scanner converte direto para PDF, aí eu não sei. Tá? O cara vai fazer a maneira que se achar melhor, mas eu quero receber fotografia, já vou falar sobre isso. Então, eu não queria que as provas dos alunos chegassem junto com aquele outro bando de e-mail que eu recebo. Eu prefiro que as provas fiquem separadas num canto. Então, eu criei um e-mail. Esse e-mail eu uso aqui só para receber as provas. Mas observa, esse e-mail é só para responder a prova. Se você, por exemplo, professor, eu estou com uma dúvida, mandar para esse e-mail aqui, eu não vou olhar, que eu só abro esse e-mail aqui no dia da prova. Todo mundo entendeu? Mas no dia... Então, manda o e-mail, a sua resposta para esse e-mail aqui. Quero ter certeza que você vai receber. Tem uma resposta automática ativada lá. Tá? Agora, outra coisa que às vezes você quer fazer. Você tem duas contas de e-mail. Tem um Gmail e um Yahoo, por exemplo. Você quer ter certeza que a pessoa vai receber? Às vezes você coloca um CC para você mesmo, tá certo? Você manda da sua conta de e-mail para o professor Alexandre, como destinatário, e coloca CC minha outra conta no Yahoo. Para ter certeza, o Alexandre fala, não, você não fez prova, você não mandou e-mail. Fiz prova sim, mandei o e-mail sim, professor, tanto que chegou lá na minha conta no Yahoo. Tá? Às vezes vale a pena fazer isso. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Agora vem o ponto 6.
o aluno deve enviar fotografia, ou seja, arquivos em formatos como JPG, BMP, tirou com o celular, funciona. Respostas enviadas no formato PDF não terão direito à revisão de prova. Ah, mas por que isso? Eu corrijo. O problema é o seguinte, eu até consigo escrever, aqui estou com PDF, eu até consigo escrever aqui no PDF, mas é mais difícil. Ó, estou escrevendo meu nome, Alexandre. Fica assim. Enquanto, conforme vocês viram, quando eu escrevo, cadê ele? Aqui, o sketchbook. A caligrafia fica melhor, né? É mais fácil escrever aqui do que no PDF. Então, não me pergunte por quê. A qualidade da escrita varia, depende do software no qual você está utilizando para você escrever. Estou usando o mesmo hardware. Tanto no PDF como nesse aqui, eu usei esse equipamento aqui. Então, eu tenho mais facilidade para anotar, fazer a correção, como fazia com caneta, com papel, no período pré-pandemia, quando o aluno manda uma foto. Mandou a PDF, eu não escrevo nada, eu só leio e boto a nota, eu escrevo só a nota lá em cima. 8, 6, e não tem revisão. A nota é aquela lá, acabou. Tá? Então, mande preferencialmente só fotografias, né? JPG, BMP, etc. Tá claro isso para todo mundo? Tá. Aí eu peço, cada aluno deve enviar um e-mail. Por esse e-mail pode conter vários anexos. Às vezes você precisa de 2 ou 3. Normalmente uma folha é suficiente, alguns poucos alunos usam 2, tá? Mas, obviamente, se quiser, pode contar, a parte com cada prova substitutiva para o final, mandar mais material, mandar mais à vontade. Mas tenta mandar um e-mail só. Às vezes, quando a pessoa trocar, você dá conta, às vezes, toda a prova tem um aluno ou 2 que, professor, no primeiro e-mail só mandei uma folha e queria mandar 2, ou mandei um rascunho e queria mandar essa aqui, isso acontece. Mas tenta não fazer, ó, mandar assim, um e-mail, ó, professor, minha primeira página, minha página 1 está aqui. Aí vem outro e-mail, essa é a minha página 2. Não, tenta mandar tudo junto. E isso aqui é crucial, hein? Atenção, a prova começa às 6h30, no dia 30 de agosto, não é isso? 6h30, dia 30 de agosto. Você tem até 19h10 para me mandar o e-mail. Isso é importante, respeita esse prazo, gente. Porque, veja bem, eu não posso ficar recebendo prova 19h15, 19h... Quer dizer, vai estar lá no e-mail, mas não posso aceitar. Tem que cumprir o horário. Por quê? Porque imagina assim, um aluno que não está nervoso, que não conseguiu fazer tudo, para a resposta dele no e-mail para mandar, digamos. Às 19h05 o aluno para de escrever para tirar foto e me mandar o e-mail, e depois eu recebo uma prova que chegou às 19h20, 19h40, não é correto com aquele aluno que parou às 19h05. Está claro isso para todo mundo? Então, tem que cumprir esse horário. Atenção! Cumpra o horário. É fundamental. Outra coisa agora que estão falando, a prova, todas as provas são nesse esquema. Tá? A minha sugestão é que uma semana ou uns 3 dias antes da prova, você simule a prova. Veja quanto tempo você precisa para tirar foto de 2 ou 3 folhas, ou escanear e mandar. Se você precisar de 5 minutos, assuma que você precisa, por exemplo, 10, eu vejo que tem 40 minutos para tudo. Então, eu preciso de 10 minutos para digitalizar o material, então eu tenho 30 minutos para fazer a prova. Tá? Agora, é importante ensaiar, inclusive ensaiar nas condições que você vai fazer a prova. A prova vai ser 18h30, se você vai fazer no cômodo A da sua casa, com uma certa condição de iluminação, às 18h30, não simula ao meio-dia num outro cômodo da sala onde tem muita luz entrando, porque você quer ter certeza que, inclusive, o material que você vai me mandar eu consigo ler. Pode ser lá, claro, porque eu vou receber escaneio, eu tenho que conseguir ler. Recentemente, numa disciplina que eu estava lecionando no mestrado, eu estava mandando umas notas de aula escritas à mão para os alunos, algumas anotações que eu fazia à mão, a lápis. No começo não estava vindo bem, mas eu me dei conta que há anos que eu usava grafite 2B. Em algum momento eu não achei 2B, comprei o HB, eu estava usando o HB e era difícil de ler e de escanear, eu tinha que mudar a configuração do scanner para o negócio ficar visível. Então, por exemplo, você vai fazer a lápis, usa grafite 2B, ou se certifica que com aquele lápis ou lapiseira que você vai usando, aquilo que você vai escrever, quando você escanear ou tirar foto, vai ser legível. É importante, você tem que mandar um material legível, tá? Então é importante ter esse cuidado. Então, minha sugestão é, simula
para ter certeza que você está mandando um material com uma qualidade que eu consiga ler, e também para saber quanto tempo você vai precisar para digitalizar, para saber o que você tem, quanto tempo você tem para fazer a prova propriamente dito. Sendo que, na hora que simular, eu sugiro que tente reproduzir as condições da prova. Se a prova é 18h30, você vai fazer a prova. Vou fazer a prova no meu quarto, onde uma certa situação de certa quantidade de luzes, simule o processo de digitalização com a mesma luminosidade, tá? Que você, ou no mesmo cômodo, você vai fazer a prova. Tá? Perguntas? Não temos? Não? Bom, então, sobre prova, acho que acabou. Vamos dar uma olhada rápida aqui no website. Não, que bati na... É importante. É essa economia. Cliquei nessa outra, que é da graduação de economia. Tem o mesmo nome, mas outro curso. Você quer vir aqui, ó. Graduação de RI. Então, o que tem aqui nessa parte? Tem o programa que eu mandei por e-mail. Aulas. E bibliografia a gente vê depois. Aulas. Tem o link para a nossa sala de aula, entre aspas, e o link para o canal do seu professor no YouTube, onde tem lá o vídeo do semestre passado, está todo lá. Ainda, tá? E no curso que eu dei no PLE. Os cursos que eu dei na graduação estão todos eles aqui. Bom, aí. Deixa eu pensar, tem alguma coisa no chat? Não, acho que não. Imagem no formato JPG? Sim, é isso. Ok. Então eu tenho falado o Scan Scanner. Como eu disse, não sei se o Scan Scanner só gera PDF ou se ele gera também foto. Tá? Importante que me mandar foto. Notas de aula. Para cada tópico, tem um jogo e um PDF com notas de aula. Então, do tópico 1. Eu vou assumir que vocês estão com esse material em mãos. Por exemplo, eu não vou escrever no quadro fato para a economia como um todo, é preciso que... Não vou escrever isso no quadro se você tem esse material, tá? Lista de exercício. Para cada tópico tem uma lista de exercícios. Capítulos do MENCO, e aqui eu coloco umas questões adicionais. Lá embaixo temos os gabaritos. Tá? Sendo que temos aqui, negrito, é a edição em português que eu recomendei. Aqui em itálico são os exercícios equivalentes da oitava edição em inglês, tá? Quando a edição em português é aquela que está no programa. Edição em inglês é aquela que está no programa, a oitava edição em inglês, tá? Nas outras troca, mas acho que não vai fazer muita diferença para o aluno, não. Links diversos. Aqui, quem quiser, o site do Banco Mundial, um outro que eu discuti, do Inbiz, depois você pode dar uma olhada. IPEDATA, que é um site que tem muita estatística econômica aqui para o Brasil. PNUORTAPE, que é outro importante também. Podem depois dar uma olhada, quem tiver interesse. Então, avaliações. Já tem a matéria da P1. Não, preliminar, previsão. O que vai ser cair na P1? Isso pode mudar, né? Se chegar na P1, a gente não tiver coberto o capítulo 4, eu vou tirar o 4 e vai cair só o tópico 1, 2 e 3. As questões, como falei, questões de ir para essa página aqui. Isso é importante, a gente já discutiu. Nessa parte aqui de questões, é importante, gente. Além de ter o link para onde vai o local onde teremos as questões para a prova, eu tenho aqui um endereço alternativo, que é um link para um Dropbox. Tem os meios. Não, só que eu abri no errado. Deixa eu abrir aqui com o navegador privado, que eu estou logado na minha conta no Dropbox aqui no Firefox. Aqui, tá? São os mesmos PDFs que você tem no outro endereço. Pode ir aqui para P1. Mesma coisa que nós vimos antes. Por que esse endereço alternativo é importante? Porque se meu website cair, der o azar de ficar fora de ar no dia e hora da prova, você pode acessar a prova aqui. Tá legal? Todo mundo entendeu? Então é importante. Pega isso aqui, ó, faz assim, ó. Ctrl C. Ops, saco. Ctrl C. Abre um arquivo de Word. Tá demorando um pouquinho a abrir, mas vai abrir.
Vai? Não. Tá agora. Ok. Fecha isso aqui. Ok. Cancelar. Demorou. Quando ele demora, não salvar. Fechar. Aqui. Ctrl C. No Word, ó, Ctrl V. Deixa isso salvo. Por quê? Porque se você não deixar isso salvo em algum local e no dia e hora da prova o meu website estiver fora do ar, você não vai conseguir entrar nessa página para acessar o endereço alternativo. Então, no mínimo, você deve salvar em algum local, num arquivo ou num bookmark, o endereço alternativo. Pelo menos o endereço alternativo você tem que ter salvo, né? Tá claro isso para todo mundo? Assim, dizer, não fiz a prova porque seu website saiu do ar. Você vai ter que argumentar que o meu website estava fora do ar e o Dropbox também estava fora do ar. Não acredito que a chance disso acontecer muito difícil. Tá? Então, tem que dar um jeito de deixar esses endereços salvos. Perguntas? Bom, aí, aqui, depois que eu corrigir esse resultado, vai ter um link para uma planilha. No momento não tem, porque não tem nada corrigido. Depois que eu corrigir, também coloco aqui a P1, as perguntas, a P1 com as respostas, para ver a coisa para P2. Os exames antigos são do semestre passado, conforme já abrimos aqui. E aqui, se você clicar nesse arquivo zip, você baixa um arquivo zip, como o nome diz, que tem todos os PDFs estão disponíveis no website. Notas de aula, lista de exercícios, tudo que tem no formato PDF está nesse arquivo zip. Importante. Eu não vou atualizar o zip. Por quê? Se alguém, às vezes, algum aluno, olha, professor, achei um erro no gabarito da lista. Aí eu troco o PDF. Vamos lá, que lista de exercícios. Cadê aqui listas? Alguém, ou então um aluno apontou, descobriu, tem um erro no gabarito da lista 1. Eu troco esse PDF aqui, mas eu não atualizo o zip, tá? Então, o zip, hoje ele está lá e vai continuar, mas aí os arquivos que lá estão são os PDFs disponíveis aqui na primeira semana de aula, tá? Alguma pergunta, gente, até aqui? Então, agora, a gente pulou a bibliografia. A gente já fala da obrigação complementar. Quem tiver interesse em outros tópicos, quiser ler, recomendo esses livros, que são bons livros, que você pode ler. Tá? Particularmente, esse aqui é um bom livro, na época do curso presencial era leitura obrigatória. Esse aqui também, alguns capítulos dele eram leituras obrigatórias. É um excelente texto para quem lê inglês. Tá? É um excelente texto para quem tem interesse em finanças internacionais, economia internacional. É um excelente livro-texto. Esse aqui, para quem tem interesse em macroeconomia, é um bom texto. Isso aqui funciona mais porque os dois últimos tópicos, 7 e 8 do curso, são baseados em versões simplificadas desse livro. Sendo que o capítulo 22 também tem uma parte interessante, História do Sistema Financeiro Internacional, que é interessante. Esse aqui é um livro chamado Economia Monetária, Moedas e Bancos. Tradução é a Economia Financeira, que pode ser útil também. Tá? Então, quem quiser, que depois terminar o curso, quer estudar mais economia, esses são bons textos. Agora, aqui na obrigatória, como eu disse. Bibliografia oficial, essa aqui. Oficial, entre aspas. Você pode usar esse aqui e vai correr, inclusive, eu casei os exercícios, tá? Então, eu tive, como eu mencionei, vamos lá, vindo aqui para o Economia Internacional, lista de exercícios. Eu tive o cuidado de ver quais eram os exercícios equivalentes de cada tópico, tá certo? Então, aqui o exercício 2, que aqui daqui é o 1 da edição em inglês. O exercício 10 é o 9, e o 9 aqui é o 10, né? Tá certo? Então, tá claro isso para todo mundo? Agora, além disso, eu consegui uma outra edição. Eu coloquei aqui os títulos em português e também o título da edição dos capítulos que nós estamos cobrindo em inglês, tá? Dá para ver aí, negrito português, aqui o título em itálico o título da 8ª edição em inglês. Então, se você tem a 9ª edição, a 6ª edição em inglês, você tem que ler esse capítulo aqui. Ah, mas professor, e os exercícios? Aí a gente tem que conseguir, mas tem uma solução relativamente simples para os exercícios. Já eu falo também. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui?
Não? Não? Então, eu vou interromper a gravação. Eu vou ficar aqui até as 8h10, pelo menos. Mas eu vou interromper a gravação, que acho que... Então, para a matéria, a gente começa na próxima aula. Mas não vai embora ainda, tá? Não é porque eu vou interromper a gravação que você vai embora. Vocês são alunos sérios e vão prestar atenção no que eu estou falando. Aguardem. Parar a gravação. Stop recording.